Olá amigos, boa tarde. Vamos ler o Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo o que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo o que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, o sangue. Portanto, a alma, o sangue, a alma está ligada ao sangue. Não devemos beber sangue. Devemos comer os animais cozinhados e não com o sangue. Bifes mal passados, não devemos comer bifes mal passados. Mas toda a gente come, ou muita gente come. E será que também quer dizer que os animais têm sangue, têm alma? Não comereis com a sua alma? Se calhar os animais têm alma. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, aos homens entre si, eu pedirei contas da alma do homem. Da alma do homem. Ou seja, os assassinos, todos os animais que comerem o homem, Deus pedirá contas. Portanto, os animais têm alma, pelos vistos. Ao contrário do que dizem na igreja, que os animais não têm alma. Parece que sim. Não têm é o Espírito de Deus. Tem alma, não tem é o Espírito de Deus. Nós, ao contrário dos animais, se formos crentes, temos o Espírito de Deus. Quem derrama o sangue do homem pelo homem, terá seu sangue derramado. Portanto, os assassinos, quem matar, também será morto. Pois à imagem de Deus, o homem foi feito. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Como veem, ao contrário do que dizem hoje em dia, que é para não termos filhos e usarmos métodos contraceptivos para evitarmos ter filhos, Deus diz o contrário, ordena-nos para termos muitos filhos. Senão hoje não estaria aqui a minha filhinha. E já começou. Continuando. Deus falou assim a Noé e seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo o que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. E estabeleço a minha aliança convosco. Tudo o que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Isto é um facto que até hoje se verifica, não é? Nunca mais fomos inundados. A terra inteira nunca mais foi inundada. Estamos cá. Pode ter havido um tsunami ou outro, mas não é a terra inteira a ser inundada. Disse Deus: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei o meu arco na nuvem e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos. Toda a carne e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Isto é o arco-íris. O arco-íris que os LGBTs roubaram. O sinal de Deus, os LGBTs roubaram para perverter o sinal de Deus. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, com toda a carne que existe sobre a terra. Interrompo de novo. Não é por acaso que eles roubaram o arco-íris, foi precisamente isto. Porque Deus disse que fez uma aliança, prometeu nunca mais destruir a terra. E como eles sabem que a iniquidade que eles praticam, por isso é que no mundo antigo Deus destruiu a terra, porque eles andavam a praticar
LGBTQIA+. E eu agora também estou a aplaudir. Então, querem esfregar o arco-íris na cara de Deus a dizer, olha, nós estamos a praticar o pecado e, no entanto, está aqui prometeste nunca mais destruir a terra. Lembra-te. Estás a ver? Então, no fundo, vou fazer como as crianças. Nha, 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 nha. É isso, percebes? Estão a provocar. Quando o arco estiver nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, com toda a carne que existe sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Portanto, todos os povos que existem, todos somos descendentes dos filhos de Noé. De Noé. Hoje em dia. E antes de Noé, somos descendentes de Adão e de Eva. Continuando. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Interrompo aqui para reparem. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu. E se tu fores a ver é o que acontece aos bêbados. Quem se embriaga acaba nu, estirado e deitado no chão aí nas ruas. Quem bebe muito, não é? Porquê? Porque o vinho faz tal calor que as pessoas tiram a roupa toda. Ficam tão bêbados que coisa. Portanto, não nos devemos embriagar. Beber um bocadinho, com moderação, claro. Mas a bebedeira acaba em vergonha. Lembrem-se disso, amigos. Bebedeira acaba em vergonha. Cam, ora bem, bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu fora os seus dois irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-no sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Porque os filhos não devem ver a nudez do seu pai, dos pais. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube o que lhe fizera o seu filho mais jovem. E disse, maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. E disse também, bendito seja Yahweh, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Que Deus dilata Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Portanto, Noé amaldiçoou o seu filho Cam. E há quem defenda, porque do Cam depois vêm os africanos, os egípcios, os africanos, e há quem explique o atraso espiritual da África com esta maldição de Noé. O que faz sentido, porque o problema da África é os africanos porem sobre idolatrarem demónios e praticarem feitiçaria. Esse é que é o grande mal de África. Por isso é que a África é assim tão atrasada. E todos os outros povos também que são atrasados têm sempre a ver com a adoração de demónios. Ora bem, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. E depois morreu. 950 anos. Naquela altura vivia-se muitos anos.
E é tal como Deus diz, se comeres esta árvore, certamente morrereis. Por isso é que é, e depois morreu. Enquanto que Jesus depois viveu. Depois da morte, viveu, da crucifixão. Enquanto que estes morreram. Agora vamos entrar na descrição de Gênesis 10. Eis a descendência dos filhos de Noé. Sem, Cam e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. E agora isto vai descrever os filhos. Enfim. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque, Tiras. Filhos de Gomer, portanto, Gomer é o primeiro filho de Jafé. Ashkenaz, Rifat e Togorma. Filhos de Javã, que é outro filho de Jafé. Elisa, Tarsis, os Setim e os Dodanim. A partir deles, fez-se a dispersão nas ilhas das nações. Esses foram os filhos de Jafé, segundo suas terras, e cada qual segundo a sua língua, segundo os seus clãs e segundo as suas nações. Há quem defenda que estes são os europeus, os povos da Europa, Grécias, até a Inglaterra. Os filhos de Cam. E aqui são os do norte da África até a África. Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cush. Portanto, Cush é os etíopes e esse assim. Eritreias. Os filhos de Cush: Saba, Avilá, Sabata, Regma, Sabataca. Filhos de Ragma: Sabá, Dada. Cush gerou Nimrod, que foi o primeiro potentado sobre a terra, ou seja, o primeiro rei, o primeiro imperador. Foi um valente caçador diante de Yahweh, e é por isso que se diz, como Nimrod, valente caçador diante de Yahweh. Mas valentes caçadores, Deus não gosta dos valentes, que são orgulhosos. Os sustentáculos de seu reino foram Babel. Ele foi o fundador de Babel, onde se fez a Torre de Babel. Araque, Akkad, cidades que estão todas na terra de Sinar. Dessa terra saiu Assur, que construiu Nínive, Rehobote, Ir, Calé. E Rezen, entre Nínive e Calé, é a grande cidade, Rezen. Mas Nínive foi uma das primeiras cidades da humanidade, ali no crescente fértil. Misraim gerou a Lud. Misraim é de quem vieram os egípcios. De Anam, de Laab e Naftu. De Patros, de Caslu e de Caftor, de onde saíram os filisteus. Os filisteus é de quem os descendentes dos palestinos. Os palestinos são descendentes dos filisteus. Quem inventou o termo Palestina foram os romanos. Mas os filisteus eram o povo que lá estava, que depois praticaram maldades e cruzaram-se com os gigantes e essas coisas assim. Canaã gerou Sidon. O seu primogênito foi Het. E o Jebuseu, o Amorreu e o Gergeseu, o Eveu, o Arceu e o Sineu. São tudo inimigos de Israel. O Arádio, o Samareu, o Emeteu. Em seguida dispersaram-se os clãs cananeus. A fronteira dos cananeus ia de Sidónia em direção a Gerara até Gaza, faixa de Gaza. Depois em direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Seboim até Lesa. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque eram centros de pecado. Esses foram os filhos de Cam, segundo os seus clãs e suas línguas, segundo as suas terras e as suas nações. Uma descendência nasceu também a Sem, o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Sem
é de onde nasceram os judeus, os semitas. Sem. Portanto, Sem é pai de Eber, que é o irmão mais velho. Não, é o pai dos filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé. É o irmão mais velho de Jafé. Jafé é o pai dos europeus, no fundo. Dos brancos. Se bem que os semitas também eram brancos. Filhos de Sem, Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram. Filhos de Aram, Hus, Ul, Geter e Mesh. Arfaxad gerou a Salé e Salé gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos. O primeiro chamava-se Faleg, porque em seus dias a terra foi dividida. A terra dividiu-se, separou-se nos dias de Faleg. E seu irmão chamava-se Jectã. Jectã gerou Elmodad, Salev, Assarmot, Jaré, Adoram, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila, Jobab, e todos esses são filhos de Jectã. Eles habitavam a partir de Mesa, em direção a Cefar, a montanha do Oriente. Esses foram os filhos de Sem, segundo os seus clãs e as suas línguas, segundo as suas terras e as suas nações. Esses foram os clãs dos descendentes de Noé, segundo as suas linhagens e segundo as suas nações. Foi a partir deles que os povos se dispersaram sobre a terra depois do dilúvio. Daí vem a humanidade. E espera lá, eu também acho que os chineses também vêm são filhos de Sem, dos semitas. Exatamente. Os chineses, os indianos, se bem que também possam ter vindo dos de Cam, dos de Canaã, foram para a África e para o Oriente. Não, Oriente. Em direção a Cefar, a montanha do Oriente. Portanto, exatamente, estes vieram os do Oriente, os chineses, os indianos, todos os japoneses, são os descendentes de Sem também. Sem metade de alguns, não é? E chegamos ao fim de Gênesis 10. Vamos entrar numa das coisas, num dos momentos simbólicos da humanidade, mais marcantes da humanidade. Gênesis 11. Todo o mundo, naquela altura, se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Falavam todos a mesma língua. Como os homens imigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Sinar e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E se tu vais a ver esses templos antigos, essas ruínas da antiguidade, estão cobertos de massa, não é? Mas lá dentro tem tijolo, tipo tijolo de burro. E foram encontrados os fornos lá na Mesopotâmia, na Babilónia. Os fornos onde se coziam estes tijolos para se fazer tijolos, fornos gigantes para cozerem tijolos para construírem a Torre de Babel. Disseram: Vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Façamo-nos um nome e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Queriam se tornar famosos e não se queriam ser dispersos sobre a terra. Quando Deus disse para se dispersarem e multiplicarem. Ora, Yahvé, Deus, desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído.
Yahvé disse: Eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo das suas iniciativas. Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, deixamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. Yahvé os dispersou dali por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se por isso o nome de Babel, pois foi lá que Yahvé confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra. E foi lá que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Portanto, isto foi a primeira vez que eles tentaram construir um mundo governado por um só rei, que era o Nimrod, e que queriam se rebelar contra Deus. Eles queriam chegar ao céu, queriam se rebelar contra Deus. E é a mesma coisa que estão a fazer agora. Querem criar, por daí, a nova ordem mundial. Querem criar um mundo que fala uma só língua, o inglês. Todo o mundo fala uma só língua e que tenham todos uma espécie de CEE mundial, um governo mundial. Este foi o primeiro governo mundial e eles querem criar outro governo mundial. Deus dispersou os povos todos pela terra, cada um com a sua língua, e eles aqui, eles agora querem fazer a mesma coisa. Querem unificar toda a gente sobre uma só religião, uma só língua e atingir a imortalidade. Segundo os planos deles, não segundo o plano de Deus. E rebelarem-se contra Deus. E instaurarem o satanismo. É o que eles pretendem. Ficamos por aqui. Meditem sobre o episódio da Torre de Babel, porque é um dos momentos marcantes da história da humanidade. Viemos todos da Arca de Noé, viemos todos da família de Noé, e seremos todos unidos em Cristo, na crença de Cristo, não é nos desígnios do homem, não é nos desígnios de Satanás. Porque existe um espírito que governa os rebeldes, que é o espírito de Satanás, não é? E os seus lacaios, claro. Bem-ajam, amigos, até uma próxima, e meditem sobre a Torre de Babel. E é uma prefiguração do que eles querem fazer. Deus vos abençoe e que a paz de Cristo fique convosco.